Oi, turma do quinto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Fico feliz por ver você aqui. Significa que esse canal está surtindo efeito. Olha só, nós precisamos seguir todo o nosso combinadinho. Precisamos estar com o livro didático em mãos e acompanhando tudo que vai sendo explicado aqui, tá bem? Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam conseguindo compreender as atividades, compreender o conteúdo, assimilar tudo que está sendo ensinado e, para que a aprendizagem ela ocorra de forma eficaz, que vocês consigam se desenvolver aí e seguir em frente, recuperar o tempo perdido, recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que ficou para trás e seguindo em frente. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Eu peço que você siga o nosso combinadinho de sempre, vai lá para o seu cantinho, pega teu livro, pega suas coisinhas, seu material, todas as suas coisinhas, e vamos começar a nossa aula. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre as atividades econômicas na história do Brasil. Estudamos em aulas anteriores sobre as paisagens brasileiras, sobre a formação das cidades brasileiras, nós estudamos sobre a economia brasileira, como é que é organizada as cidades, como é que é organizada essas paisagens, cidade grande, cidade pequena. Mas hoje nós vamos estudar o processo histórico das atividades econômicas do Brasil, desde lá do início da colonização até os dias atuais. Nós vamos poder observar que vários foram os processos em que o Brasil passou até chegar ao atual quadro de atividades econômicas. E aí, você vai pegar o seu livro nas páginas 100 e 101, vai deixar aberto nas páginas 100 e 101, para ir acompanhando o que vai sendo explicado aqui. Porque existe todo um processo histórico para se chegar até a atual, as atividades econômicas mais modernas. Então, vamos lá? Aí na página 100, você pode ver no primeiro mapa aqui está sendo destacado, o território brasileiro no século XVI, quando deu-se início à exploração, a colonização do Brasil. Então, desde o século XVI até os dias atuais, diferentes atividades econômicas foram desenvolvidas no território brasileiro. Vamos ver agora as principais atividades econômicas que se desenvolveram no território brasileiro, desde a época da colonização até os dias atuais. Então, você pode ver no mapa, esse mapa mostra, é um mapa do século XVI no Brasil, você pode acompanhar no livro, e vamos ver quais foram as atividades econômicas que aconteceu aí no século XVI, no território brasileiro. Século XVI foi o início da ocupação portuguesa na faixa do litoral, principalmente na região nordeste. Essa área que vocês podem ver aqui, olha, toda essa região aqui, calma que estou indo com o dedo errado, por aqui, toda essa região por aqui, a faixa do litoral, principalmente na região nordeste, foi onde se iniciou ali a ocupação portuguesa, a colonização portuguesa. Teve também no século XVI o início da exploração do pau-brasil pelos portugueses e construção dos engenhos com produção de açúcar. Então ali também iniciou-se a exploração do pau-brasil e a produção de açúcar também se iniciou ali naquela região, na região litorânea, na região do litoral brasileiro, ali onde começou a colonização brasileira. Também no século XVI houve o surgimento das primeiras vilas e cidades, como São Vicente, Olinda e Salvador. Surgem então as primeiras cidades e vilas brasileiras. Tudo por conta desse início da colonização portuguesa. Aí mais abaixo nós podemos ver o mapa do século XVII. Olha só aqui o mapa do século XVII. No século XVII, houve a ocupação de áreas do interior da colônia, a partir da ampliação das atividades pecuárias, partes do território passaram a ser utilizados para a criação, principalmente de gado bovino. Então, o que é que acontece? A exploração no Brasil ela começa a entrar para o interior, a colonização do Brasil, as áreas do interior do Brasil começam a ser ocupadas.
E aí, por conta da pecuária, da atividade de criação de gado, principalmente de gado, né? Principalmente de gado bovino. Então aí se inicia essa exploração agora no interior do Brasil. Sai ali daquela região do litoral, aquela região mais próxima do oceano, e vai adiante para essas regiões aqui. Então, agora na página 101, nós podemos ver o território brasileiro no século XVIII e no século XIX. Vamos lá. Vejamos o que aconteceu no século XVIII. Houve o fortalecimento da atividade mineradora, com exploração de ouro e diamantes, sobretudo nas porções do território onde hoje se localizam Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Essa atividade promoveu a criação de núcleos populacionais próximo às minas e ampliou a ocupação de áreas no interior do território. Então, esse tipo de atividade, que foi a atividade mineradora, que ocorreu em território onde hoje se encontra Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, proporcionou o surgimento de alguns núcleos populacionais, né, algumas vilas, algumas pequenas cidades, tudo ali por conta dessa exploração do ouro e de diamantes, dessas pedras preciosas, né? Essa atividade mineradora permitiu que o Brasil crescesse muito mais para o interior. A intensificação da ocupação da região amazônica e a exploração de produtos nativos da floresta, chamados de droga do sertão, como o cacau e o urucum. Houve também o início do cultivo do algodão em áreas do Nordeste. Nós podemos ver aqui, olha, essa área em verde, muito mais ocupada, é a área aqui da região amazônica, né, onde ali há a exploração do cacau, do urucum. E nós vemos aqui, bem acanhadozinho aqui, bem pequenininho em cinza, e aqui embaixo, que foi o início do cultivo de algodão, né, aqui na região Nordeste. Isso no século XVIII. Vamos ver agora o que aconteceu, né, quais foram os principais fatores, os principais acontecimentos do século XIX, que é nesse mapa aqui abaixo. Nesse mapa aqui, isso. Vamos ver aqui. O Brasil tornou-se independente. O Brasil torna-se independente, né? A 7 de setembro, a independência do Brasil. O café passou a ser o principal produto agrícola produzido no país, a ser produzido aqui no Brasil. O cultivo de algodão e a exploração da borracha são ampliados. Cresce o cultivo de algodão, a exploração da borracha, principalmente lá na região amazônica, né? A exploração da borracha. E a integração entre várias partes do interior do território ocupado tornou-se mais intensa. Então há essa intensa relação agora de interação entre várias partes do território brasileiro. Não fica mais restrito só ali o litoral, pequena parte do interior. Há essa integração agora, essa ida e vinda de vários lugares. Ok? Entenderam até aí? Vamos então para a página 102. Página 102. Olha só aqui. Vamos ver o que aconteceu no século XX no Brasil. Você pode ver o mapa aí do século XX do Brasil, né? Já está aqui com as divisões dos estados, capitais. E aí o que é que acontece? Acontece uma intensificação das atividades industriais. A atividade industrial explode no Brasil, começa a crescer. O aumento expressivo da população urbana. As pessoas começam a deixar o campo e vão viver na cidade. O êxodo rural. A ampliação das vias de transporte pelo território, principalmente das ferrovias e rodovias. Foram criadas aí várias ferrovias, várias rodovias, né, os automóveis, os trens agora se locomovendo. A construção de Brasília, capital do Brasil. A capital do Brasil deixa de ser o Rio de Janeiro e vai para Brasília. E a ampliação de propriedades rurais voltadas para a agropecuária comercial, ou seja, para a exportação. Então, olha só os avanços que surgem aí aqui no território brasileiro. Avanço na área da indústria, na área da agropecuária. A agropecuária não é mais algo só voltado ali ao Brasil, só voltado ali àquela população. É algo agora voltado à exportação, a ser levado para fora do Brasil, para outros países, tá bem? E aí, muitos e muitos, né? A saída das pessoas do campo para morar na cidade, em busca de trabalho. Tudo isso foram fatores que marcaram o século XX no Brasil. A economia do século XX no Brasil.
Entenderam, amores? Vamos prosseguir, vamos adiante. As atividades econômicas foram transformadas. Houve uma transformação nas atividades econômicas, né? Houve essas mudanças, essas alterações nas atividades econômicas. Vejamos aí, ainda na página 102 e 103, quais atividades econômicas foram mudadas, foram transformadas, como, por quê, de que forma. Aí na página 102, você pode acompanhar aí bem no finalzinho, as atividades econômicas mudam ao longo do tempo. Por exemplo, a agricultura se torna mais produtiva e diversificada para atender a população que se tornou cada vez maior e, consequentemente, passou a consumir mais. Técnicas de produção antigas, como colheita manual, já não davam resultados suficientes para atender às necessidades do crescente mercado consumidor. E assim, técnicas modernas implantadas na agricultura, como maquinários, fertilizantes e inseticidas, possibilitam maior produtividade agrícola e também o cultivo de diversos tipos de produtos. Então, e aí cresce a produção, aquele trabalho manual já não serve mais e ele começa a ser substituído, o trabalho manual, que numa plantação de café, pelo trabalho de máquinas. Aqui nós só conseguimos ver ninguém, né? Com certeza tem alguém manuseando essa máquina e uma pessoa manuseando essa. Enquanto aqui precisava de várias pessoas para realizar a colheita do café. Então, os avanços tecnológicos também foi o que permitiu a saída das pessoas do campo para ir viver na cidade. Essas pessoas aqui começaram a perder os seus empregos. Estavam sendo substituídas por máquinas. Então, aí muitas pessoas desiludidas, né, do campo, desiludidas do que não tinha mais ali para elas de trabalho, vão embora para a cidade em busca de uma melhor oportunidade de trabalho. Vamos agora ver outro setor da atividade econômica que também foi transformado. A atividade industrial, isso mesmo. Com o passar do tempo, introduziu novas tecnologias que, além de ampliarem a produção de determinado produto, também diversificaram os tipos de produtos fabricados, como roupas, calçados, automóveis e etc. Então, ampliou aí, cresceu bastante nessa produção, e aí precisou o quê? De maquinários, os tipos de produtos também que eram produzidos foram diversificados agora, vários produtos, as fábricas, as indústrias produziam. Então aí cresce, né, essas indústrias e elas são transformadas, né? Porque as transformações elas não aconteceram apenas na agricultura, aconteceu também em outros setores da economia. E nós vamos ver aqui o último setor da economia, que é o comércio, né? O comércio também passou por mudanças. No passado, o mercado consumidor era bem menor que nos dias atuais, e atualmente os estabelecimentos comerciais estão cada vez mais especializados, oferecendo uma grande variedade de produtos e serviços aos seus consumidores. Então, antigamente, lojinhas pequenas, hoje nós temos grandes shoppings, com várias lojas de tudo que a gente imaginar. Então, nós temos hoje um comércio muito grande, né? Um comércio que foi mudado, um comércio que cresceu bastante, o comércio brasileiro, né? Por conta de todos esses avanços nas últimas décadas aqui no Brasil. E aí nós podemos ver esse avanço, né, no comércio. Entenderam? Espero que vocês tenham compreendido. Vamos aqui para as páginas 104 e 105. Vamos comigo. Olha aqui. Apesar de todos esses avanços, todas essas mudanças, ainda existem os contrastes nas paisagens brasileiras. Ainda existem lugares em que a agricultura é desenvolvida de forma manual, de forma mais tradicional, enquanto que em outros, através de maquinários, de grandes máquinas. E aí é o que nós vamos ver agora. Aí na página 104, no finalzinho da página 104 e da página 105. Lembrando aqui, o comércio ele mudou tanto ao ponto de existir hoje o comércio eletrônico, onde nós podemos realizar compras através de um aparelho celular ou de um computador, através de qualquer tecnologia dessa, nós conseguimos realizar compras sem precisar sair de casa. E aí, voltando cá para os contrastes nas paisagens brasileiras, nós temos lugares onde a tecnologia está bem presente e lugares onde a forma tradicional é que está mais presente, é mais marcante ali. Então, vejamos.
Embora as atividades econômicas tenham passado por mudanças ao longo do tempo, em muitas paisagens brasileiras podemos observar o contraste entre a mesma atividade econômica sendo realizada com técnicas muito diferentes. Olha aqui, cultivo, colheita manual, colheita através de máquinas, né? Então nós podemos ver aqui em contraste ainda na paisagem brasileira. Ainda existe, né, alguns lugares onde o cultivo é feito de forma manual, enquanto que em outros é de forma tecnológica, de forma mais moderna, e vai ser muito mais rápido do que a forma manual. Olha aqui, enquanto algumas propriedades rurais realizam o plantio manualmente, com o uso de instrumentos como enxadas e arados com tração animal, outras empregam equipamentos modernos, como maquinários para o plantio e a colheita, sistemas de irrigação, fertilizantes e etc. Então, enquanto de um lado existe a forma mais tradicional, forma manual, plantio manual, do outro lado existem as tecnologias, as formas mais modernas de produção. E isso é um contraste no mesmo país, é um contraste de paisagens, né, que ainda existe aqui no Brasil e muitas vezes tem dado certo. Se a sua propriedade é pequena, se a propriedade ali é pequena, dá para ser de forma manual, dá de ser de forma mais tradicional. Se for uma propriedade muito maior, né, com um tamanho bem extenso, aí vai precisar de uma ajudinha lá das máquinas, tá? E aí nós temos também, nós podemos, aí na página 105, nós podemos encontrar em vários municípios brasileiros a fabricação de produtos realizados de modo artesanal. Aqui nós podemos ver a fabricação de sapatos de forma manual artesanal. Caracterizado pelo emprego de instrumentos simples, o que de modo geral resulta em uma produção em menor quantidade. Então, essa produção aqui de forma manual é em menor quantidade, acontece em menor quantidade do que essa produção, né, em grandes e grandes indústrias, que empregam maquinários sofisticados, apresentando elevada e diversificada produção de mercadorias. Então, dá para se produzir muito mais mercadoria do que de forma manual. Mas ainda existem esses contrastes nas paisagens brasileiras, ainda existem essas dúvidas, essas formas de se trabalhar, essas formas de se trabalhar manual, através de tecnologia, de máquinas, né, que possibilitam então aí vários e vários produtos, várias mercadorias que chegam até nossas casas. E espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo, espero que vocês tenham entendido tudo direitinho. Por quê? A nossa aula vai ficando por aqui. Eu deixo um super beijo para você. Tchau, tchau e até a próxima.